Meus irmãos, boa noite. Graça e paz de Jesus. Amém? Grande satisfação poder retornar ao púlpito desta igreja. Aproximadamente 3 meses. Acho que foi o maior tempo que eu passei ausente de atividades de igreja e principalmente depois que iniciei o ministério. Já tive algumas situações difíceis, algumas doenças, mas até o presente momento eu considero que essa foi a pior de todas, né? Nenhuma teve a capacidade de me fazer ausentar tanto tempo de algo que praticamente é a minha vida. Então, eu agradeço a Deus por todo o sustento que Ele me deu, agradeço aos irmãos as orações, agradeço a compreensão da igreja, em especial a diretoria da igreja, que de forma compreensiva pôde pensar em poder me dar alguns meses para que eu pudesse realmente descansar, um momento de restaurar as minhas forças, para que eu pudesse retomar as atividades. Obrigado, irmão. Mas queria também agradecer de forma pessoal algumas pessoas que foram usadas por Deus nesse tempo de forma mais presente. Quero agradecer a minha família, quero agradecer ao casal, Miqués e a Thay, por toda a força. Quero agradecer a minha irmã Nádia, o Marcinho. Quero agradecer ao Paulo Vitor, a minha irmã Eline, por todo o suporte, e vários outros irmãos que puderam estar presentes em orações, em mensagens, em ligações. Então, sou muito agradecido. E sei que aqueles que estavam acanhados, se sabia se ligava ou não ligava, mas sei que estiveram orando por mim e eu agradeço demais. E eu acredito que Deus ouviu suas orações e me ajudou para que eu pudesse estar hoje aqui com os irmãos. Antes de parar e me ausentar, estava fazendo a exposição de Mateus e pretendo voltar à exposição de Mateus, mas ao longo desse período, alguns textos falaram ao meu coração. Nesse tempo me acheguei a Deus e alguns textos Deus falou comigo de forma muito particular nesse momento em que eu estava passando. E então eu senti de Deus para compartilhar pelo menos um deles, de alguns que Deus falou ao meu coração, mas eu queria poder compartilhar um deles com os irmãos. Eu queria hoje meditar com os irmãos no Salmo 13. No Salmo 13, e eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 13 para a nossa meditação nessa noite. Amém? Os irmãos encontraram? Um pequeno salmo, 6 versos apenas. Pretendo não me alongar. Quero que o meu retorno seja devagar, para que o meu corpo possa me acostumar. Ainda sinto algumas tonturas, então tentarei ser breve um pouco nesse tempo, para que o meu corpo possa se acostumar novamente à atenção, a estar aqui em pé muito tempo. Salmo 13 vai dizer assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Deixe o salmo aberto para que possamos meditar nele. Que alegria é poder estar aqui com os meus irmãos nesta noite, depois de ter entoado cânticos de louvores tão belos à verdade diante de ti, Pai. Pai, seja conosco nesta noite. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nos trazendo, ó Deus, instrução que vem de ti. Que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração,
nos dando compreensão devida da tua palavra. Aquece, Deus, o nosso coração. Que o Senhor possa soprar, ó Deus, e jogar fora todas as cinzas que muitas vezes tentam apagar o nosso coração. Que nesta noite, ó Deus, nosso coração se aqueça em tua presença. Ao meditar neste salmo, ó Deus, que possamos contemplar a tua beleza e o teu cuidado diante de nós. Abençoe, Deus, os irmãos que porventura não puderam vir, estão em casa, nos acompanhando por essa transmissão. Deus, seja com cada um deles. Ajude, ó Deus, cada um dos irmãos em suas lutas e em suas limitações. Nos abençoa, Deus, nesta noite. Assim oramos ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. De tantos textos, por que o Salmo? Por que escolhi o Salmo? Já que Deus falou comigo em alguns textos. O Salmo ele tem essa característica muito forte que o distingue dos demais livros das Escrituras. A capacidade que nós temos de nos identificarmos com os salmos. Por isso que ler salmo é muito prazeroso. É um livro que quase todos nós adoramos e nos debruçamos em cima dele. Porque é gostoso ler os salmos. E muitas vezes quando lemos os salmos é como se estivesse lendo a nossa própria carta. É como se estivesse ali lendo as entrelinhas do nosso próprio coração. É como se as emoções do salmista fossem as nossas, de maneira que a gente lê o salmo e diz, essas são as minhas palavras. Essa é a minha angústia, essa é a minha dor, esse é o meu clamor. Ele está dizendo o que eu iria dizer, a oração dele tem sido a minha oração. E por isso que a gente se identifica tanto com os salmos. Porque exatamente os salmos têm essa característica. É um revelar do coração do salmista. Ele expõe as suas emoções em palavras e em cânticos. Porque, antes de tudo, os salmos é um abrir do coração do salmista, onde ele expõe os seus sentimentos e ele faz disso canções ao Senhor. Por isso, a identificação com os salmos. E o que diria dos salmos de Davi? Davi é um homem que nos inspira muito pela sua vida. Um homem que passou diversos momentos e situações da sua vida. E ao abrir o seu coração, ele nos ensina muito. E o Salmo 13 é exatamente isso. Uma oração de fé, um salmo de Davi. E existem pelo menos 3 possibilidades em que esse texto, em que esse salmo, Davi o escreveu. Provavelmente, Davi tenha escrito esse salmo no período em que ele estava sendo perseguido por Saul. E todos nós bem lembramos desse contexto em que ele foi ungido, mas demorou ainda muito tempo para que ele pudesse, de fato, assumir o trono sobre o povo de Deus. E, na época, ainda era Saul, que era o rei de Israel, e ele perseguiu duramente Davi. Então, essa é uma primeira possibilidade que Davi escreveu esse salmo enquanto ele sofria as perseguições de Saul. A segunda possibilidade é que Davi pode ter escrito esse salmo enquanto ele sofria também perseguição, mas não por Saul, mas pelo seu filho, Absalão. Acredito que você também conhece essa história. Davi foi um homem tanto amado, mas também odiado, inclusive pelos seus próprios da sua casa. Absalão, seu filho, perseguiu Davi, e pode ser que esse salmo tenha sido escrito em momentos de perseguições de seus inimigos. Tanto é que o Salmo de 13, ele vai citar algumas vezes a palavra inimigo. Então, Davi se sentia cercado, encurralado, humilhado pelos seus inimigos. Então, pode ter sido ou Saul ou Absalão. E há uma terceira possibilidade do contexto desse salmo. Pode ser que ele tenha sido escrito no momento em que Davi estava muito doente e uma doença de morte, como é descrita no Salmo 30. Depois em casa você dê uma lida no Salmo 30 e você vai ver que a situação de Davi era extremamente minuciosa. Davi estava passando pelo momento de enfermidade, de morte, de maneira que ele vai dizer que Deus tirou literalmente o seu pé da cova. Então, nós podemos dizer isso porque o versículo 3 vai dizer exatamente isso. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, há essas 3 possibilidades do contexto em que Davi escreveu esse salmo. Ou talvez estivesse em perseguição por Saul,
Absalão, ou então Davi poderia estar muito enfermo, enfermidade de morte, e por isso ele escreveu este salmo. Independentemente, não temos como afirmar apenas possibilidades do contexto em que Davi escreveu, mas o que nós podemos dizer é que, embora não saibamos com precisão o contexto dentro dessas três possibilidades, o que fica claro são as emoções de Davi no texto. Aquilo que ele estava sentindo ao passar por essa situação da vida dele. E neste salmo, Davi abre o seu coração e expressa a Deus em oração todos os seus sentimentos. Eu quero que você olhe para esse salmo e leia cada palavra, cada versículo como uma oração, porque de fato é uma oração. Eu não sei se na sua Bíblia tem aquele nomezinho negrito, mas em muitas Bíblias vai dizer isso, oração de fé, oração de Davi. Então quero que você leia esse salmo como uma oração, um homem que abre o seu coração diante de Deus e expressa os seus sentimentos. E o interessante é que Davi aqui, ele se dirigiu a quem de fato era devido. E aqui uma pequena aplicação, aproveitando essa oportunidade para isso. A quem de costume você abre o seu coração para expressar as suas lutas, as suas angústias? Em tempos de tantas redes sociais, às vezes com pessoas abrindo sua vida e muitas vezes compartilhando suas lutas, suas agonias nas redes sociais. E eu não quero lhe julgar por isso, mas o que eu quero lhe dizer é que crie o hábito de abrir o seu coração e de fato expressar todos os seus sentimentos a quem de fato é devido. Davi ora a Deus, abre o seu coração e expressa diante de Deus tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. E Davi não poliu as palavras. Davi não organizou as palavras, ele simplesmente abriu o seu coração e expressou diante de Deus seus sentimentos, de maneira que você vai ver, o Salmo começa com um questionamento. Começa Davi em sua oração dizendo, até quando, Senhor? Ele não põe as palavras, ele não faz aquele momento de escolher, ele simplesmente abre o seu peito e coloca para fora tudo aquilo que ele está sentindo, as suas indagações, as suas questões, os seus conflitos, e ele, Senhor, até quando? Ele começa a sua oração assim, ele não começou a oração exaltando a Deus, bendizendo a Deus, ele começou a sua oração fazendo uma indagação a Deus, até quando, Senhor? E muito provavelmente era a angústia de Davi, que ele queria uma resposta de Deus, porque ele começou com uma pergunta, quem pergunta quer ouvir resposta. E Davi naquele momento estava tão angustiado pelo que passava, que ele queria uma resposta antes de qualquer outra coisa. Então Davi, ele não poliu as suas palavras, pois ele sabia que nenhum sentimento ou conflito seu seria desconhecido de Deus. Vejamos os sentimentos patentes em Davi, nesse salmo. Verso 1, na parte A, vejamos o primeiro sentimento de Davi. Diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Então, qual era o primeiro sentimento que estava no coração de Davi, que o levou a fazer esta oração a Deus, em forma de indagação, até quando, Senhor? Davi estava se sentindo naquele momento o quê? Ele estava se sentindo o quê? Esquecido. Naquele momento, Davi estava se sentindo esquecido e não era esquecido por qualquer pessoa, mas naquele momento a angústia de Davi é porque ele se sentia esquecido de Deus. Naquele momento, Davi estava se sentindo que Deus havia esquecido ele. O momento da luta, da dor era tão grande. É como se Davi estivesse sofrendo e Deus não estivesse intervindo no seu sofrimento e o sentimento que estava lá, patente em seu coração, de maneira que a primeira coisa que ele diz ao Senhor é, até quando o Senhor esquecerá de mim? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Então, o primeiro sentimento, patente no coração de Davi, é claro,
Davi estava assim, esquecido. Davi sentia-se esquecido ou abandonado por Deus. E o texto continua. Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, o segundo sentimento que é patente em Davi, se o primeiro ele estava se sentindo abandonado, o segundo ele se sentia rejeitado. É como se Davi estivesse falando com Deus e Deus ali estivesse virando o rosto e não dando atenção ao que Davi estava dizendo. E por isso ele diz, até quando ocultarás de mim o teu rosto? É como se Deus estivesse se escondendo. É como se Deus estivesse virando o rosto, não olhando em direção a Davi. Tanto é que o versículo 3 começa ele clamando a Deus, dizendo o quê? Atenta para mim. Então é como se Deus estivesse virando o rosto, não dando atenção, rejeitando Davi. E ele diz, atenta para mim, olha para mim. Davi estava tentando chamar a atenção de Deus, porque ele se sentia esquecido, ele se sentia abandonado. Ele estava se sentindo naquele momento rejeitado. Então perceba como a agonia de Davi não era pequena. Porque uma coisa somos nós nos sentimos muitas vezes abandonados por homens, pelos amigos, por aqueles que estão próximos de nós. Mas muitas vezes, e eu acredito que a agonia maior é nos sentirmos abandonados e rejeitados por Deus. E a agonia de Davi era essa. E aqui no momento eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu só quero passar para você as emoções de Davi. E depois a gente vai fazer as aplicações. Mas o que fica claro é que a angústia de Davi se dava por isso. Ele estava se sentindo rejeitado, abandonado, esquecido por Deus. Terceira. Versículo de número 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então no versículo 2, na parte A, ele diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Terceiro sentimento de Davi é que ele sentia-se abatido de espírito. De maneira que ele diz, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração? Davi estava passando por uma angústia profunda. Muita tristeza estava presente em seu coração. Não sabemos os aspectos da tristeza que estava tendo na sua alma. Isso é muito peculiar, específico de cada pessoa, mas ele expressa de que a sua alma estava aflita, estava se relutando dentro da sua alma, com tristeza no coração cada dia. Então, a cada dia que vinha, um que acabava e outro que surgia, o que estava presente no coração de Davi era uma luta interna, gerada pela tristeza. Então perceba como estava Davi nesse momento. Sentindo-se esquecido, sentindo-se rejeitado, sentindo-se abandonado, com muita tristeza em sua alma e em seu coração. E o texto, no finalzinho do verso 2, ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, Davi se sentia esquecido, abandonado, rejeitado, abatido de espírito. E Davi também se sentia humilhado pelos seus inimigos e encurralado, como ele diz no versículo 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então perceba a quantidade de conflito e como o coração de Davi estava. Mais uma vez, esquecido, abandonado, rejeitado, abatido de espírito, sentia-se humilhado e encurralado pelos seus inimigos. E o pior, no versículo de número
3, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A situação era tão complicada de Davi, que ele estava passando por aquele momento de que achava que ele iria morrer. A dor era muito grande. A dor no peito era grande. A tristeza era grande. Não somente estava abatido de alma e de espírito, mas o seu abatimento de alma e de espírito lhe trouxe abatimento físico. Ele estava enfermo fisicamente, porque muitas doenças da alma adoecem o nosso corpo. E Davi estava doente de alma e doente fisicamente. A pergunta: esse parece Davi? Porque esse não parece o Davi que nós costumamos a ler. O Davi corajoso, o Davi valente, o homem que matou Golias, o homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. E essa situação de Davi nos ensina algo precioso. A situação de Davi nos ensina que todos nós, ainda que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, todos nós temos momentos de altos e baixos na nossa vida. Faz parte da nossa peregrinação enquanto nesta vida temporal, marcada por aflições. Nesse momento, a vida de Davi estava passando por esse marco de aflições. Porque muitas vezes, como parte da peregrinação dessa vida, nós passaremos por coisas semelhantes. Não existem supercrentes. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você quer que eu repita o que estava no coração dele? Ou você conseguiu absorver? É o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que todos nós temos altos e baixos em nossas vidas. Quem nunca passou por esses dilemas de Davi? Quem nunca passou por abatimento de alma? Quem nunca esteve nessa situação de Davi, relutando dentro da sua própria alma, com tristeza no seu coração? Quem nunca de nós, em alguns momentos, se sentiu esquecido ou abandonado? Aqueles momentos em que nós oramos e parece que Deus não ouve as nossas orações e nos sentimos esquecidos, rejeitados por Deus. Quem de nós nunca sentiu algo dessa natureza? Quem de nós nunca se sentiu encurralado por tantos problemas, por tantas situações, e aqui de forma metafórica, quantos de nós não sentimos muitas vezes os inimigos à nossa volta nos encurralando, passando por momentos e situações da vida em que eu acho que eu não vou conseguir sair disso. E Davi estava passando por esse momento de maneira que os seus pés literalmente estavam na cova, ele sentia que dali ele não ia sair. E ele pede a Deus em sua oração para que Deus ilumine os seus olhos, traga vigor, porque ele acreditava que ele ia dormir o sono da morte. Tamanha era a situação horrível que Davi estava passando. Se você ainda não passou isso, talvez um dia ainda passe. Ainda que seja o momento, literalmente, de você partir. Mas todos nós enfrentaremos momentos em que, às vezes, a gente acha que é o momento final da nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós potencializamos os momentos difíceis e a gente pensa isso de forma muito mais recorrente do que deveríamos. Mas, de fato, nunca é fácil passar por momentos de angústia. E Davi estava passando isso. Em sua aflição, Davi levanta um clamor na sua oração, que é marcante. O ponto marcante da oração de Davi, de fato, é a sua indagação. Tanto é que ele começa o verso, ele começa a oração, dizendo o que mesmo? Até quando, Senhor? Sabe quantas vezes, só nesse salmo, ele faz essa indagação? 4 vezes. Só nesse salmo de 6 versos, ele faz essa indagação a Deus
4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E essa não é a primeira vez e nem foi a última vez que Davi fez essa indagação a Deus. Ele a fez no Salmo 6 e ele também fez isso no Salmo 35. É como se Davi quisesse dizer a seguinte coisa para Deus. É como se ele estivesse dizendo: até quando sofrerei? E o Senhor não intervirá. Então a angústia de Davi era essa. De maneira que ele faz essa indagação a Deus 4 vezes nessa oração. Até quando, Senhor? É como se ele estivesse dizendo isso. Até quando eu estarei nessa situação? Até quando eu estarei sofrendo? E o Senhor não intervirá. Até quando? Como disse, quem nunca passou por esse dilema? Até quando? Talvez você entrou por aquela porta, esteja passando por uma situação que já está com um bom tempo que você faz essa pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu viverei assim? Até quando estarei passando por isso? Até quando essa dor estará assaltando o meu peito? Até quando, ó Deus, eu estarei sendo humilhado pelos meus inimigos? Até quando, Deus, estarei passando por essa aflição? Até quando, Deus, estarei sofrendo? Até quando, Deus, essa doença estará comigo? Até quando, Deus? Até quando, Deus, viveremos essa situação? Até quando, Deus, viveremos essa situação de pandemia? Até quando, Deus, as coisas ficarão assim? Até quando, Deus? Até quando, Deus, terei que aturar todas essas coisas? Até quando? Talvez faça tempo. Já faz tempo que você faz essa pergunta para Deus. Até quando? O até quando é reflexo da sensação que temos que aquela situação será para sempre. Veja de novo o versículo 1. Ele diz: até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Para sempre. Olha como é interessante. O até quando aqui ele traz esse reflexo dessa sensação que nós temos quando estamos passando por situações complicadas, de que elas serão eternas, de que elas nunca irão passar, essa dor nunca vai passar, essa situação nunca vai mudar. Esse até quando, muitas vezes, é a sensação e o reflexo disso, da sensação que temos de que as coisas serão para sempre. O até quando é o resultado da potencialização das nossas emoções. E nós poderíamos dizer que é marca e distinta do aqui e do agora. Faz parte do aqui e do agora nós fazermos essa pergunta. Até quando? Até quando, Senhor? E nós podemos fazer essas aplicações por diversas em nossas vidas. E esse salmo marcou muito a mim, porque, como eu disse para os irmãos, enfrentei algumas enfermidades na minha vida. Eu acho que uma das enfermidades que eu tive a sensação de morte foi quando eu tive a dengue. Eu contraí a dengue quando eu estava num projeto missionário na cidade de Boa Viagem. E eu acho que a Luana estava, a Glória estava. E foi assim, eu nunca delirei e tive febre tão alta que eu delirei. Então foi uma situação assim bem complicada e ainda me colocaram numa maca lá no hospital, fria, mas fria. E naquela hora eu me lembro que eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, pode levar o teu servo. A situação foi brava. Poucas vezes eu passei por isso. Mas confesso aos irmãos que nesse período eu não tive essa sensação de morte. Mas foi uma das enfermidades mais difíceis que eu tive nesse período. Exatamente por causa disso. Porque eu ia dormir aflito e a minha esperança é que ao amanhecer eu pudesse estar melhor. E quando eu amanhecia, lá estava ela de novo. E eu lutava aquele dia e não chegava ao anoitecer, eu orava na esperança de que ao amanhecer eu pudesse amanhecer melhor. E amanheceu o dia, lá estava ela. Então me peguei eu, como Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Deus? Eu vou acordar todo dia
isso vai estar comigo. E quanto mais eu perguntava até quando, mais eu tinha a sensação de que talvez isso fosse ficar para sempre. E então, quanto mais eu fazia isso, mais o verso 2 entrava em ação. Porque eu começava a relutar dentro da minha própria alma. Porque então eu ficava abatido, começava a querer ficar desesperado, porque o até quando vinha e aquela sensação do até quando para sempre. E eu, meu Deus, eu não vou aguentar ficar para sempre assim. Porque lembre-se, quando nós estamos passando por momentos difíceis, tendemos a potencializar as coisas. E por isso que o até quando é tão presente, o para sempre é tão presente. Porque a gente acha que aquilo nunca vai passar, nunca vai acabar, vai ser interminável, não vai ter fim. Já está com tantos dias orando, e manhã após manhã, e aquilo lá. E ao ler este salmo, a indagação de Davi, a oração de Davi, era minha. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar assim? Ainda hoje fiz essa oração. Até quando, Deus? Porque não me sinto ainda recuperado. Mas o Senhor me respondeu por este salmo e eu vou conduzi-lo até o final. O que me fez não ficar mais relutando dentro de mim. E mesmo na minha enfermidade, encontrar segurança para seguir adiante. Então, esse texto, ele tem essa implicação para nós. Do até quando. Até Cristo passou por esse dilema de em algum momento ter se sentido abandonado pelo Pai. Lembra da oração que ele faz ao Pai? Deus meu, por que me desamparaste? Há momentos em que até ele se sentiu assim. Mas a questão que nós iremos resolver mais adiante é: sentir-se é o mesmo que ser? Essa é a questão. Davi estava se sentindo esquecido, abandonado, rejeitado por Deus. Mas, de fato, sentir é o mesmo que ser. De fato, Deus tinha abandonado ele. De fato, Deus tinha rejeitado ele. E é isso que eu quero que você guarde. Porque nem sempre sentir é a mesma coisa que ser. Podemos sentir coisas, mas podem ser apenas reflexos das nossas emoções. E não ser de fato aquilo. Por exemplo, quem já teve crise de ansiedade, você tem a sensação de morte, né? É uma sensação de morte que você tem. Mas você sente que vai morrer. Mas a primeira coisa que os médicos dizem: você não vai morrer. Ela não vai matar você. Mas você sente que vai, mas ela não vai. E quando você descobre que ela não vai, você dá uma respirada e ela vai embora. Porque você sabe que ela não vai. Então, sentir nem sempre é ser. Então, podemos sentir coisas, mas não significa dizer que elas são de fato. Davi estava se sentindo, assim como muitas vezes nós nos sentimos, mas nem sempre sentir as coisas significa de fato que elas são. Davi não estava sozinho nessas indagações. O até quando, Senhor, não somente nós estamos com Ele, mas também vários outros personagens bíblicos fizeram essa mesma indagação. Asaf, no Salmo 74 e no verso 80, fez essa indagação ao Senhor. Etã, no Salmo 84, fez essa indagação ao Senhor. Moisés, no Salmo 90 e 94, também fez essa indagação ao Senhor. Até quando, Senhor? E tantos outros personagens registrados fora do livro dos Salmos. Até quando, Senhor? Esse até quando, Senhor, para você ter uma ideia, ultrapassa inclusive as fronteiras do próprio aspecto temporal. O até quando ouviu-se inclusive no céu, em Apocalipse capítulo 6:10. Lembra? Quando os santos na presença de Deus dizem: até quando, Senhor? O Senhor não vingará o nosso sangue que foi derramado. O até quando foi ouvido até no céu. Quanto mais aqui, por nós, nessa peregrinação aqui na terra. Eu sei que esse até quando, ele muitas vezes pode parecer uma afronta a Deus,
De dizer: até quando, Deus? Até quando falarei eu e o Senhor não me ouvirá? Até quando, o Senhor estará esquecendo de mim, rejeitando o teu rosto? Pode parecer uma afronta. E de fato nós precisamos ter muito cuidado. É importante nós percebermos que aqui Davi está suplicando a Deus em oração pelo seu auxílio. No versículo 3 ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ou seja, Davi aqui ele está em uma posição de humilhação diante de Deus. Ele abre o seu coração diante de Deus, mas ele está em uma posição de humilhação. E para que nós possamos compreender a relação de Davi com esse salmo, de não enxergá-lo como uma afronta em Deus, como uma inquisição a Deus, o verso 5 ele é crucial para a nossa compreensão e aplicação de como Davi saiu dessa situação e o caminho que nós devemos percorrer para sair também dessa situação. Versículo de número 5, ele diz: no tocante a mim, ele fez o quê? No tocante a mim, ele fez o quê? Confio na tua graça. Confio na tua graça. O até quando aqui não está sendo dito por um murmurador ou alguém incrédulo que está duvidando do caráter de Deus, simplesmente por duvidar, mas é por alguém. Essa oração, essa indagação, até quando está sendo dita por alguém que acabou de dizer: no tocante a mim, confio na tua graça. Essa indagação não está sendo dita por alguém simplesmente que é murmurador, incrédulo, mas está sendo dito por alguém que confia em Deus, mas mesmo assim diz a ele: até quando, Senhor? E talvez você possa se perguntar: como isso é possível? Como é possível conciliar todas as coisas que Davi disse? Um homem que estava se sentindo rejeitado por Deus, esquecido por Deus, abandonado por Deus, e de repente dizer: eu confio no Senhor. Parece haver um conflito entre as emoções e o sentimento de Davi. Porque o verso 1 e o verso 2 é alguém que está se sentindo nessas condições diante de Deus. E no verso 5 é alguém que diz que confia em Deus. Eu queria que a gente lesse o versículo 5, e queria pedir os meninos para colocar aí. Pode ser tanto na NVI quanto na NVT. Coloca aí, por gentileza. Eu gosto da NVI e da NVT, porque as duas usam essa conjunçãozinha adversativa que a gente gosta, o porém. Ele vai fazer todo sentido ao texto. Então perceba, ele vem discorrendo sobre suas emoções. Ele abre o seu coração diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu estou me sentindo esquecido. Senhor, eu estou me sentindo rejeitado. Eu estou me sentindo abandonado. Só que ele diz: eu, porém, confio no teu amor. Eu confio na tua graça. O que acontece aqui é o seguinte: Davi decide confiar no Senhor, mesmo seus sentimentos lhe dizendo o contrário. Mesmo Davi se sentindo esquecido, mesmo Davi se sentindo abandonado, mesmo Davi se sentindo assim rejeitado, ele decide confiar no Senhor. Aqui é uma aplicação para nós. Nós somos chamados a crer, mesmo quando tudo diz que não. Os sentimentos de Davi lhe diziam uma coisa, mas Davi decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu confiar no Senhor, mesmo se sentindo arrasado. Mesmo sentindo que Deus não estava ouvindo suas orações, mesmo sentindo rejeitado por Deus, mesmo se sentindo esquecido por Deus, ele decidiu confiar no Senhor. E eu penso que isso é uma grande lição para nós. Nós precisamos aprender a crer,
mesmo quando não estamos sentindo nada. Porque o cristianismo não se trata apenas de nós sentirmos, mas o cristianismo se trata de crer. Nem sempre nós sentiremos, nem sempre estaremos em uma situação favorável e confortável para crer. Mas Deus nos chama a crer, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Mesmo quando os nossos sentimentos dizem outra coisa. Nós somos chamados a crer. Porque a nossa fé, ela não tem os sentimentos como base. A base da nossa confiança em Deus não deve ser os nossos sentimentos. A base da confiança de Davi não são os seus sentimentos e nem as circunstâncias, mas a graça do Senhor. A graça de Deus é a base da confiança de Davi. Pode voltar lá para a versão Ara, por gentileza. No tocante a mim, confio na tua graça. E aqui é uma lição para nós, como eu disse. Embora a nossa fé seja sentida e percebida pelas nossas emoções, mas os nossos sentimentos podem nos trair, sim ou não? Sim. Principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. Se nós deixarmos, muitas vezes as nossas emoções vão nos levar para o poço. Muitas vezes nossas emoções irão nos levar para o abismo. Principalmente se nós deixarmos elas se potencializarem dentro de nós. Muitas vezes sentimentos escuros podem tornar os nossos dias trevosos. Por isso nós somos chamados a não lançar a nossa vida sobre a base das nossas emoções. Nossas emoções são muito voláteis. Elas mudam constantemente. E, portanto, elas não são seguras para nós. Davi é a prova disso. Ele acabou de descrever como ele estava por dentro. Mas ele disse, eu, porém, com base nisso, mesmo estando assim, eu decido confiar na graça do Senhor. Então ele decidiu confiar no Senhor, mesmo os seus sentimentos, lhe dizendo o contrário. Por isso nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração. Porque, como já diz a própria palavra de Deus, o nosso coração é o quê? É enganoso. Nosso coração é enganoso. E muitas vezes podem nos confundir. Então nós somos chamados a lançar a base da nossa confiança na graça do Senhor. Lembrando, inclusive, que Deus é maior do que o nosso próprio coração. Foi isso que João disse em 1 João, capítulo 3, verso 20, que Deus é maior do que o nosso próprio coração. Porque haverá momentos em que o nosso coração tentará nos pregar uma peça. E Deus é maior do que ele. Deus é maior do que ele. Em nossas aflições, precisamos lembrar disso, da graça de Cristo, que nos basta. Então, nas suas aflições, foi isso que ele decidiu, confiar na graça de Deus. Não foi isso que Deus disse para Paulo? Lembra? Nas aflições de Paulo, em que ele orou também, assim como Davi orou, Paulo orou também ao Senhor na sua aflição. E o que foi que Deus disse para ele? A tua graça, a minha graça, te basta. A minha graça te basta. E foi isso importante para Davi. Para superar os seus conflitos, para superar a sua agonia de alma, a sua tristeza, o seu abatimento de coração, lembrar da graça de Deus. Ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis para ele, mas havia algo que ele poderia olhar para se reerguer. A graça de Deus. A graça de Deus. E por isso ele disse, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Em outras versões é dito amor, né? Em vez de graça. Mas dá no mesmo. Porque foi o amor de Deus que o levou a derramar sua graça sobre nós. O que de fato o texto está querendo dizer, em que Davi confia, é no amor salvífico de Deus que Davi põe a sua
confiança no bem que Deus já tem lhe feito. Olha o versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Embora eu esteja aqui aflito, angustiado, me sentindo rejeitado por Ele mesmo, mas eu não posso esquecer, eu confio na graça dEle, porque por meio da sua graça, Ele já me mostrou que Ele já me fez muito bem. Me responda isso. Há algum bem maior que Deus possa fazer em sua vida, maior do que a graça que Ele lhe deu? Foi por isso que Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque não existe outra coisa, não há um bem maior que eu possa fazer por você do que a graça que eu já lhe dei. Do que a graça que eu já lhe dei. Então, em nossas aflições, precisamos lembrar da graça de Cristo. Ele lembrou do amor. Ele lembrou do amor salvífico de Deus para com a sua vida. Ele estava se sentindo em uma situação de morte, Davi. Ele estava numa situação difícil, achando que iria morrer. Mas Deus já o livrou da morte. Porque ele estava morto em seus delitos e pecados. E pela graça o Senhor lhe deu vida novamente. Se Deus foi poderoso para lhe salvar da condenação da morte, como nós aprendemos quando o Guilherme estava pregando, sobre o poder da grandeza do agir de Deus em nos salvar, quanto mais Ele poderia nos livrar de qualquer situação em que nós estejamos passando. Porque Ele já mostrou que é poderoso. Quando Ele nos salvou, quando Ele derramou a sua graça, quando Ele nos tirou do tremedal de lama, quando Ele nos tirou do abismo da perdição, com a sua mão poderosa, com o Evangelho que é o poder de Deus. Então Davi lembrou, e ele confiou no amor de Deus, que o salvou quando ele estava morto. Se ele estava para morrer, ele deveria confiar no Senhor, porque Deus já mostrou que é poderoso para salvá-lo, porque Ele já fez isso, quando derramou a sua graça. Quando derramou a sua graça. Então ele tinha muitos motivos para confiar no Senhor. E é no amor salvífico de Deus que Davi põe a sua confiança, no bem que Deus já tem lhe feito. Isso é tão importante, irmãos, para nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Os irmãos que estiveram aqui, lembra quando eu preguei sobre a ceia? Que a ceia nos faz olhar em várias direções. E uma delas é que a ceia nos faz olhar para trás. O que nós enxergamos quando olhamos para trás? O amor de Deus em que morreu na cruz para nos salvar. É isso. Precisamos, em momentos de aflição, lembrar disso, do bem que Deus já tem nos feito. Lembrar do bem que Deus já tem nos feito, da sua graça, que já foi derramada sobre as nossas vidas. Por pior que seja a situação que estejamos enfrentando, sem dúvidas, é infinitamente menor do que a situação em que estávamos sem Cristo. E se, mesmo na condição de inimigos, Deus nos amou, onde Ele derramou a sua graça, quanto mais agora nós, como seus filhos amados e queridos. Eu quero seguir aqui para explicações rápidas e objetivas. Primeira, quando sentir-se esquecido, abandonado ou rejeitado, lembre-se do amor de Deus. Ele já provou que te ama. Ele deu a vida por você. E eu quero, os meninos aí que me ajudem, quero passar alguns textos, só para você ver o que a Bíblia diz sobre isso. Coloca Isaías capítulo 49, versículo 15. Quando você se sentir esquecido, lembre-se disso. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Quando se sentir esquecido, lembre-se: todavia não me esquecerei de ti. E ele já provou isso. Em que ele saiu do seu trono de glória, nos viu em nossa condição e veio em nosso resgate com a sua graça. Coloca Hebreus capítulo 13, verso 5. Quando se sentir abandonado, rejeitado, lembre-se: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando se sentir abandonado, rejeitado, lembre-se: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Coloco o texto de Mateus capítulo 28, versículo 20. Aquele momento em que ele dá o texto de comissão e ele diz aos seus discípulos que devem ensinar a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. E ele dá uma promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu estar conosco. Ainda que em alguns momentos sintamos que Deus não está presente conosco, mas lembre, sentir-se não é o mesmo que ser. Ele prometeu que estaria conosco e ele não é homem para mentir. Lembre-se sempre disso. O Senhor está conosco. Salmo 23, clássico, versículo de número 4, onde ele se apresenta como a figura do bom pastor. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está com cada um dos seus filhos. Nunca os abandona, nunca os deixa. Ainda que sintamos isso, mas sentir não é o mesmo que ser. E o Salmo 139, verso 8, para encerrar esse momento, essa primeira aplicação. Salmo 139, verso 8, ele diz: salmista, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem lugar em que você esteja, em situações em que você esteja, que lá também o Senhor não esteja. Nunca estaremos sozinhos, ainda que os nossos sentimentos digam que estamos sozinhos. Ainda que o nosso coração diga que estamos só. Ainda que nos sintamos abandonados. Sentir-se não é o mesmo que ser. Lembre das promessas de Deus. Lembre da graça de Deus. Segunda aplicação: por maiores e demoradas que sejam as nossas lutas aqui, elas terão um fim. O até quando, por maior que sejam as nossas lutas, eles terão um fim. Não há luta aqui nesta vida que seja interminável. Haverá um momento em que elas irão cessar. Mas a alegria prometida a nós será sem fim. Podemos indagar as lutas aqui: até quando, Senhor? Mas no céu, quem indagará até quando viveremos felizes para sempre? Terceira aplicação. Talvez você tenha vindo hoje aqui com esse questionamento na sua mente. Há muito tempo. Até quando, Senhor? E eu quero hoje lhe convidar a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Hoje é dia de ceia, dia de celebrar o memorial deixado por Cristo, dia de lembrarmos do amor salvífico de Deus. Lembrarmos que aquele que morreu e ressuscitou, logo voltará para nos buscar. Por isso, quando nós perguntamos até quando, o até quando será no momento em que Jesus voltar. É por isso que nós celebramos a ceia, porque como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, coloca aí que é o texto que nós vamos usar para a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz a seguinte coisa: porque todas
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais não só a morte do Senhor, a gente anuncia, mas até que Ele venha. E nós sabemos que quando Ele vier, cessará o até quando de todos nós. Porque podemos perguntar até quando viveremos aqui, até quando passaremos por todas essas coisas, até quando as aflições dessa vida assaltará o meu coração. Será até quando a morte chegar, o Senhor nos chamar para Ele, ou até que Ele venha. Por isso hoje é dia de nós enchermos o nosso coração de esperança e confiarmos não nas coisas desta vida, mas confiarmos na pessoa de Jesus, que derramou a sua graça sobre nós, que mostrou o seu amor para cada um de nós. Eu sei que aqui nesta vida nós não podemos colocar a nossa confiança em muitas coisas, mas faça como Davi. Eu, porém, confio na tua graça. Eu, porém, confio no teu amor. Vamos orar nesse momento? Eu não sei durante quanto tempo você está aí nesse até quando. Eu não sei como é que está aí a situação. Talvez já faz tempo que você está no até quando, Senhor, terei que lidar com isso, até quando, Senhor, essa dor assalta o meu coração, até quando, Deus, terei que lidar com essa situação, até quando, Deus, viverei nessa situação de dificuldade, até quando, Deus, até quando? Não sabemos até quando, mas você pode fazer como Davi. Eu, porém, confio no teu amor. Você pode confiar na graça de Deus. Somos chamados a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Mesmo quando os nossos sentimentos nos enganam.